enquanto a população lá fora sofre com aumento de preço a partir desse governo irresponsável, que só pensa em gastar e se vingar de seus adversários políticos. Chega de perseguição política, chega de intimidação. O Senado precisa cumprir o seu dever. E eu, como presidente, se tiver o voto de vocês, e eu sei que é um jogo muito tradicional, de cartas marcadas, mas eu peço a consciência de cada um, nesse momento. Não é um voto em mim, é um voto para o Brasil, é um voto de mudança, é um voto para os seus filhos, para os seus netos terem liberdade. Os valores da nossa terra são em defesa da vida desde a concepção, da família, da liberdade, da ética. Candidato do continuismo é a favor de cassino, de bingo. Já não basta as bets que ele apoiou e que eu alertei lá atrás que iria ser uma tragédia social humanitária. Como é que vocês vão ficar com a consciência de vocês e com o olhar no olho do seu conterrâneo, ampliando essa tragédia com cassino, com bingo, que já se demonstrou que é uma falácia, que isso é para beneficiar a magnata? Senhor presidente, nós estamos chegando agora numa decisão muito importante para a nação. Como presidente do Congresso Nacional, eu vou exercer minha liderança a algo que não foi feito nesses últimos anos, desde 2019, para que nós possamos se reunir com o presidente da Câmara, mas eu, como presidente do Congresso, vou fazer andar o fim do foro privilegiado. A grande blindagem à corrupção e à impunidade no país, fica um poder protegendo o outro por causa disso. Vou exercer a liderança para votar logo a PEC antidrogas, que nós votamos aqui e que parece um jogo combinado. Sociedade pergunta, quer? Vota lá, espera. Vou também colocar para votar o retorno da prisão em segunda instância. A impunidade nesse país não pode nos levar a um abismo de insegurança que nós estamos vendo hoje. Nos países do mundo é assim, nos grandes países de ponta é a prisão em segunda instância. Também vou exercer a liderança para que possamos, de forma muito responsável, fazer um pedido de impeachment. O primeiro em 200 anos do Senado Federal, que sempre se escondeu dessa sua responsabilidade, que vai ter um efeito pedagógico para cada um ficar no seu quadrado. São 60 pedidos. Um deles, com quase 150 deputados federais assinando, 2 juristas, desembargador Sebastião Coelho, o constitucionalista Rodrigo Marinho, quase 2 milhões de brasileiros. Só cresce esse movimento e o Senado não pode se esquivar. Senador Girão, para concluir. Para concluir, senhor presidente, para concluir, eu deixei para o final um chamamento à consciência de vocês. Em pleno século XXI, nós temos hoje presos políticos que estão com as suas famílias devastadas, sem direito à defesa, ao contraditório, os seus advogados sem acesso aos autos. E eu mostro, senhor presidente, aqui, para todo o Brasil, um retrato que eu considero o mais emblemático, que é da Débora, uma cabeleireira com 2 filhos pequenos. Está presa há quase 2 anos. Sabe por quê? Porque num roubo, num momento de fraqueza que todos nós temos, de revolta, mas ela não feriu, pintou de batom, fez um protesto numa estátua pública em frente ao STF.
está 2 anos presa e a sua condenação para sair 15, 17 anos. A frase é do próprio presidente hoje do Supremo Tribunal Federal. Então, senhor presidente, nós não podemos conviver com presos políticos que estão sendo massacrados hoje no Brasil, e isso não é correto, porque se fala em pacificação e não faz anistia. É muito bom falar em pacificação e não agir. A anistia é prioridade. Nós vamos trazer direto para o plenário do Senado Federal, para que possamos colocar digitais. Está todo mundo vendo a injustiça sem limites. Senhor presidente, eu peço... Para concluir, senador Girão. Eu peço o voto de cada colega aqui. Cada colega. Um voto que não é em mim, é no Brasil, eu já falei. Mas um voto que vai repercutir para a eternidade. E eu peço o seu voto aberto, transparente, porque é assim que a gente vai conseguir levar cada vez mais a população, o Senado junto para a população e a população junto para o Senado. Eu peço seu voto. Um voto na mudança. Um voto numa transformação que a gente precisa fazer, e nós vamos fazer com muito diálogo, com muito equilíbrio, mas com muita coragem, porque política tem que ter coragem, integridade e, sobretudo, coerência. Peço a coerência dos senhores no voto, com todo respeito a quem pensa diferente, mas... Muitíssimo obrigado, presidente Rodrigo Pacheco, pela tolerância. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de nossa nação.